E aí, pessoal, Nando Vale aqui na WMS Brasil Music Show, com meu amigo Beto Boareto. Beto, quem que nós temos hoje aqui para bater um papo? Pô, hoje é um dia histórico, eu tô com um cara aqui que a gente se conhece acho que há uns 30 anos, né, Herbert? Um grande amigo, esse cara, acho que ele é dos caras que tem mais história da música, que pelo menos que eu conheço, cara que fundou praticamente o Bourbon Street, o cara que trouxe B.B. King, Ray Charles, entre outros, pro Brasil, né? Ou seja, do Beck. Bem-vindo, viu, Herbert? Grande prazer. Prazerzíssimo para ser conhecido aí. É assim, vamos ter que fazer vários programas com ele, porque é muita história, né? Mas vamos começar, pelo menos estamos começando já um grande... É legal. Um grande passo. Nesse ambiente aqui de violões é uma coisa muito... inusitada, convidativa. E eu me sinto em casa. Lembrando que a Taylor e a WMS estão patrocinando aqui o programa, e queria te agradecer muito, Herbert, porque para quem tá apreciando música, curte música, vai nos festivais, tal, não sabe que tem um cara com você com toda essa bagagem, história que você traz. Um cara, mas tem um monte de gente se ajudando. A gente atrás, ninguém faz nada sozinho, né? Nada sozinho. E eu tava lembrando dos tempos de violões, né? Porque era sempre uma dificuldade, né, no Brasil ter um bom violão. Nossa, era quase impossível. Eu comecei a trabalhar profissionalmente com o Sai Guarabira, com a dupla Sai Guarabira, que country rock, né, rock rural, então sempre era muito os violões na cara e uma bandaça pesada atrás, né, tanto que as bandas deles, de uma certa maneira, uma delas virou terço, né, praticamente, outra 14 bis e a outra ponte aérea. Só grandes músicos. Só grandes músicos. Mas enfim, essa foi o começo lá nos anos 70. Fez parte da minha... Mas como que você começa? Como é que você entra na música, assim? Que é sempre uma curiosidade. A música sempre tem presente na minha família, porque meu pai foi um cantor amador, que na época ele fazia serenata no Cambuci, no Ipiranga. Olha, serenata. Na parte italiana, né? Serestas. Serenatas. E assim que minha mãe conheceu ele, e ele teve contato. Eu fiz esse fim de semana, eu fiz o show do Demônios da Garoa, e tem na Sala São Paulo, aliás, só um adendo. Ele fez final de semana, como é que chama o nome? Encontros históricos, que nada mais, nada menos com Demônios da Garoa e Toquinho, é só. Aliás, falando em violão, né? Falando em violão. Mas enfim. E aí, o meu pai cantava, e óbvio que minha mãe se apaixonou por um cantante meio italiano, tal. E na época era uma coisa bacana no começo, né? Mas aí, como minha mãe começou a ficar grávida, era um transtorno essa história do meu pai sair para cantar. E eles iam para as cantinas. Aliás, cantina, ninguém sabe que cantina é para cantar música italiana, né? Ninguém, vou num italiano. Assim, não uma cantina, acho que é só comer a massa, né? Mas hoje em dia sim, mas na época era exatamente para cantar. E aí ela foi ficando grávida, minha mãe teve 6 filhos, e aí eu vi que a música criava uma certa tensão na família, então eu resolvi não enveredar pela música. Tentou, né? Mas tentei. Meu pai mesmo teve que arrumar um outro emprego, ele acabou virando um investigador de polícia pra falar com a minha mãe, porque o cara falava, pô, tudo bem, você canta, e aí, que dia que você vai ter um emprego, né? Quando que você... Exatamente, você não trabalha. Imagina isso dos anos 60, dos anos 50. Enfim, meu pai foi pra Segunda Guerra, mas chegou lá, acabou a guerra, né? Ele e meu tio, e um deles, o meu pai ficou para reconstrução, o exército da reconstrução, então ele ficou quase um ano na Itália. Dizem que eu tenho irmãos lá, bem provavelmente. Porque, imagina, morreu um monte de italiano, gente, uva. Mas ele aprendeu o repertório inteiro de música italiana. Quando ele voltou para o Brasil, então ele não saía das cantinas para cantar. Mas aí... E você nunca cantou? Eu já toquei, inclusive com a dupla Sai Guarabira, informalmente, fazia shows pequenos em lugares pequenos. Que legal. E aprendi o repertório, era músico do repertório do Sai Guarabira. Sá Rodrigues Guarabira. Sá Rodrigues. As canções da estrada e tal. Zé Rodrigues. E eu sempre tentava fugir, mas aí comecei a fazer um curso que eu adorava ir para a fazenda dos meus tios, que eles tinham fazendas, e aí eu achei que ia virar
fazendeiro. Agrônomo ou um agriculino. Eu saí de casa com 14 para 15 anos para estudar, fui para Jundiaí, depois de Jundiaí fui para os Estados Unidos, fui para o interior, me formei. Mas lá na escola americana, eu organizei, eu já era meio produtor aqui, organizei a festa de formatura, o baile, as bandas. Onde era aqui? Que lugar dos Estados Unidos? Entre Iowa e Minnesota. Nossa, sensacional o lugar ali. Assim, tipo no... Digamos, nem o americano sabia falar direito. Iowa, eles confundem com Idaho, com Ohio. Era meio treino das bermudas do... nomes indígenas. Mas aí, cara, lá eu... Além de ser o presidente do centro cívico escolar, então eu organizava as coisas, né? Já tinha esse veio, não tinha... Mas... Não tinha jeito. Então, uma vez eu tinha um feriado prolongado e aí eu ouvi falar que tinha um super músico em Minneapolis arrasando e tal. E eu não sabia nem falar direito o nome do músico, mas eu juntei lá meus caipiras, colocamos todo mundo na época, já tinha van lá, né? Aqui não tinha van. Aqui tinha Furgo Lane, né? Que tava chegando. Ou Kombi, né? O bom, que era com voz, né? A gente foi, colocou todo mundo e subimos para Minneapolis, estava umas 4, 5 horas da minha casa. Eu morava na fronteira, então eu ia no McDonald's, eu andava 20 milhas, eu ia no shopping mais 30, eu morava no cu do nada. E assim, e a coisa que eles lembravam lá era que caiu o avião do Buddy Holly, né, em Clear Lake, era do lado ali. Porque Minneapolis é the 10,000 Lakes State, né, então tem 10 mil lagos, é muito lindo, né. Deve ser bem frio, deve ser bem frio pra caramba. Muito legal. E eu morava no norte de Iowa também, que tem muitos lagos, então era muito legal. Tudo era lindo. Até eu me climatizar, né? demorei um tempo. Imagina, sair de São Paulo lá pro cu dos Estados Unidos. Aquele frio. Na época da discoteca, né? Porque lá não tinha chegado ainda a discoteca. Aqui já vai daquela região Aqui já tava bombado, né? Bombava Nova York. O Nova York, bombava São Paulo. Mas lá no meio. No meio ninguém. É que ali é muito tradicional até hoje. Até os caras são muito. É engraçado, que muita gente não tem essa ideia dos Estados Unidos, que é Nova York. Super moderno, mas ali é tradicional. Não, mas ali no meio dos Estados Unidos as coisas demoram mais. Demorar mesmo, né? E são mais tradicionalistas. Mas eu aprendi muito estando lá, que eu fiquei muito familiarizado com o country rock, né? Tipo John Cougar Mellencamp, Joan Baez, Bob Dylan, que também é de lá, de Minneapolis, né? E aí eu fui ver esse show, eu organizei, e, pô, cheguei lá, um tal de Prince. Primeiro show do tal de Prince. Eu tive o prazer de... não tinha, lógico, internet, não tinha fax, não tinha nada. Então, você se inscrevia numa revistinha chamada RCA Club. Você era sócio e recebia na revista as novidades e tickets de show. E como eu estava lá nos Estados Unidos temporariamente, eu comprava os cassetes. Era lançamento das coisas novas, eu comprava pelo RCA Club. Mas o RCA Club era o RCA mesmo, que a gente conhece, da gravadora. Que legal. Na realidade, era mais do que a gravadora, porque era tipo... Era muito moda, né? Comprar por catálogo. Por catálogo, né? Isso no final dos anos 70. E, bom, e assim fui pra Chicago levar os caras que morriam de medo. Ali Chicago, blues é demais. Fomos ver o Chicago em Chicago, fomos ver... Você já era do Brasil, você já tava longe de casa, pra você já tava lá. Pra mim, qualquer lugar era... E os caras com medo de sair de lá. Electric Light Orchestra. Com a Olivia Newton-John. Os festivais lá, os festivais de verão são muito legais, porque todo estado tem uma grande festa. E aí eles montam um mega parque com tudo que tem de bom no estado, né? Chama-se State Fair. E aí tem show todo fim de semana. E lá vi tudo, né? Styx, Cat Nugent, Rush. Você virou uma biblioteca, o cara que viu tudo vivo ali na hora. Sabe, outro que estava começando, que eu vi logo no começo, acabamos acompanhando ele para alguns shows ali no Midwest, que era essa época, que foi o David Lee Roth. Demais, cara é uma puta vocalista, né? Mas enfim, acabou virando um amigo, a gente ia nos shows deles, que são maravilhosos, precursores meu Deus, Led Van Halen. Você é amigo do cara, como conhecido, porque era cedo, né? Tipo o brother,
É tudo mais. Todo mundo era moleque, mais novo. Que idade você tinha, assim? 16, 17. Cheguei lá com 16 para 17 e saí de lá com quase 20. Bom, mas enfim, então eu fui lá atrás da agronomia do curso, eu acabei me formando, voltei para o Brasil e uma coincidência aconteceu incrível que na rua onde eu morava, na Vila Mariana, tinha um rapaz que trabalhava com produção artística, com venda de shows. Eles traziam caras tradicionais para o Brasil e ele estava numa coletiva e ninguém entendia o que o cara falava. O cara era o Freddie Cole, chamado o irmão do Nat King Cole, tio da Natalie Cole, do Icon. Mas eu dividi o quarto um tempo com o Mike Miller, que era um cara que foi jogar basquete, mas era trompetista, e ele era do gueto, né, de Atlanta. Eles eram de Atlanta. Então, eu era bom de sotaque, então, a hora que o cara me apresentou e falou, nossa, você é de Atlanta? Aí eu fiz uma coletiva, o cara me chamou porque ninguém estava entendendo, pegaram um tradutor em inglês que não entendia nada, que o sotaque era difícil de entender. E negro do gueto, né? Tipo, muito difícil de entender, mas... Muitos slams, né? Muitos slams. Você já era malaco no sotaque. Mas foi engraçado. Naturalmente. Foi engraçado que, assim, eu tava fugindo da música, né? Meu pai, cantor amador, e aí... Você falou, mãe, eu tentei, era sempre um transtorno quando meu pai ia cantar e saía... Você tinha aquela memória... e briga na família e tal. Mas, assim, eu cheguei dos Estados Unidos, uma semana depois, o cara me chamou, fui nessa coletiva... Ele falou, então você vai trabalhar com a gente. Naquela época tinha muito show em clube, né? Anos... É o que tinha, na verdade. É o clube do Brasil inteiro. Tinha domingueira. Tinha as festas todas, festa italiana, a festa da primavera, carnaval, tudo era em clube, né? Não tinha os Sescs, que no estado de São Paulo é muito forte. Sim, isso é uma cultura. Então, é engraçado. Aí o cara me contratou como intérprete, mas no segundo show... Já despediram o produtor porque ele não precisava de um produtor. O produtor não sabia nada de produção. Então eu já peguei essa turnê do Freddie Cole. Caramba. Eu acho que eu tava com 20 anos. E foi muito louco, porque com essa turnê a gente circulou um mês inteiro, porque fazia show a semana inteira, quinta, sexta, sábado, domingo nos clubes, e no início da semana a gente morava e tocava, imagina, moleque, fui morar no Maxud Plaza, porque lá tinham 150 nightclub, então fazia uma troca, uma permuta, o Fred Cole ficava hospedado lá e ele fazia 2 shows para casa. Bom, lá no Maxud, no 150, nossa, teve até Frank Sinatra, mano, sabe? Nossa, não é porque a galera nova não tem ideia, porque a gente, né, a nova geração que foi aquela época... Não. Porque o Maxud era o hotel em São Paulo. O hotel no Brasil. Tinha 5, 6 restaurantes. Tem o escandinavo famoso, um japonês famoso. Era muito legal. O famoso café da manhã. Era muito legal. E tinha essa questão com a música dos 150, né? Sim, super famoso. Club, que tinha o Hector Costita. Imagina Frank Sinatra. Uma big band fixa. Então, nossa, muito louco. E São Paulo era uma noite maravilhosa. São Paulo. Incrível, né? Tinha 30 lugares com música ao vivo, com shows e tal. Então caí de cabeça, olha só que louco, eu fugindo da história. Você vira... Lá nos Estados Unidos eu trabalhei direto, fazendo os meus grupos para ir ver os shows. Ver os shows, a gente participava das State Fairs, acampava, ia todo tipo de show. Organizei o festival da escola, que tinha a banda de country, a banda de rock, a banda... Já tinha esse veio, né? Já tava... E eu sabia, mas ele era espontâneo, né? Já pegava e já fazia... que eu aprendi com o Sai Guarabira bem novinho, né? Os caras eram da estrada, de fato, né? Antes de eu viajar para os Estados Unidos, eu já tinha tido esse contato com a dupla Sai Guarabira. Já tinha um... Você tinha falado do Curiado Prá, que é amigo em comum nosso, assim, é um grande maestro. Sim, o maestro Curiado Prá, que... Meu brother, meu parceiro, meu sócio em muitos projetos. A gente ficou juntos 5 anos praticamente na Brasil Jazz Sinfônica. Ele como diretor musical, eu como diretor de eventos especiais. E a gente fez muita coisa bacana. E o Ruriá
Um Lexus, você falou O Leque, eu e ele eram os mais novos da banda do Sai Guarabeira. Eu tinha, sei lá, 16, ele tinha 17 para 18 anos, né? Antes de eu ir pro... E o Ruriá já era daqui, ele já tocava piano. O Rogério foi sócio do Sai Guarabeira, abriram o estúdio Vice-Versa. Primeiro estúdio de 16 canais que produziu todo mundo, né? Gal, Estúdio, Vice-Versa. Tive a oportunidade de conhecer, né? Putz, e depois passou a ser um puto estúdio, né? Fita de 2 polegadas, aquelas coisas clássicas, né? Eu acho que um pedaço disso tá com o João Marcelo. Deve estar Bosco, um pedaço dessa história. que legal. Ele tem um estúdio também, né? Aqui na nossa rua da gente... somos Muito legal, tá? Muito legal. Eu ainda não conheci, eu quero ir lá conhecer, mas tem que marcar. Ele conheceu o João já conversar. Legal. Até a gente ficou de também trazê-lo aqui. João Marcelo é uma enciclopédia da música brasileira. E uma simpatia, hein? E assim, Ele é demais. ele sabe contar as histórias, ele é muito bom nisso. Ele tinha que ter também um podcast. Ele tem histórias fantásticas, não só por ser filho da Elise, ter tido contato com a nata na música brasileira, mas... E além de tudo, ele é um estudioso também. Sim, estudioso. Mas enfim, a minha escola foi na estrada mesmo, né? Como eu estava dizendo, não tinha essas funções diversas que tem hoje em dia, né? Então, você tem um show hoje bacana, você tem um guitar tech, você tem um roadie que monta tudo, você tem um drum tech, você tem um bass tech, você tem um stage manager, você tem um personal manager, você tem um manager, você tem um agente. Que mais? Na minha época não tinha porra nenhuma. Tinha você. Entendeu? Então era uma pessoa... Você Era uns 30. Então você aprendia, como eu aprendi a fazer disco com o Sai Guarabeira, né? Então, deles eu acho que eu fiz uns 3 ou 4. Comecei com ao vivo. Quantos anos você ficou com ele? Entre idas e vindas, porque eu saí, voltei. Eu morei na Inglaterra há quase 3 anos. No dia seguinte da minha volta, uma coisa incrível, eles estavam pontos com um produtor, vamos viajar esse fim de semana. Não parei mais, fiquei mais 10 anos. Entre idas e vindas, fiquei 20 anos com o Sai. Caramba! Parece até uma outra vida. E com eles eu conheci 14 Bis, o Pop Magrão chegou a ser nosso baixista, o Flávio Venturini, nosso tecladista. Maravilhoso, né? E aí, com eles eu conheci toda essa música mineira, eles achavam que eram mineiros também, mas um é baiano, outro carioca, né? Da Vila Isabel. Doido, né? Mas eles faziam o que eles conseguiam definir como uma música mais country rock, que tinha mais a ver com Minas, né? Mas aí eu trabalhei com o Beto Guedes, com o Lobos, 14 Bis, né? já trabalhou bastante tempo. Eu fui empresário dele quase 10 anos. Quase 10 anos o Beto Guedes. Guilherme Arantes. Que acho que foi quando a gente se conheceu. Foi. Faz tempo pra caramba. Foi. O Beto continua uma sua idade, assim, de público, né? Por mais histórias engraçadas que tem. Ele é incrível, né? Com música exagerada. A gente tinha aquelas brincadeiras, né? O Beto Bebes, né? Hoje ele não tá bebendo, a pessoa posso contar. O Beto Bebes, sabe? Eu tô falando agora, hoje em dia, posso até falar. Tem até, né? Tem o Beto. Graças a Deus. Eu tenho visto isso, né? Até ele faz de vez em quando, eu levo meus amigos clássicos lá no Bourbon Street Music Club, que eu sou diretor artístico, que é de ontem tá embalsamado lá. A guitarra do Bibi. Aliás, né? Como que você chega no Bourbon, né? Eu sei um pouco, né? Mas é legal pra galera. Então, nessa onda de fazer discos, eu levei, um belo dia, o meu repertório, que na época os meus artistas que eu trabalhava para Eldorado, conheci o diretor de lá e levei Sai Guarabira, Almir Sater, Renato Teixeira. De lá surgiu o Duofel, que eram eram os dois violonistas. Luiz Bueno, meu amigo. Tocavam com o Zé Geraldo, levei o Zé Geraldo e outros mais que o Almir Sater recomendou, como o Guilherme Rondon, um cara lá do Pantanal. Sim. Enfim. E aí comecei a fazer discos lá. E nessa época eu encontrei o André Cristóvão. E no André Cristóvão... Bluseiro, pra quem não conhece. Fiz o blues, que era a música alternativa da época. Olha que diferença, né?
Hoje tem que falar, o André Cristóvão bluseiro, que já foi um cara que antigamente falava, André Cristóvão era, tipo... É engraçado que era o indie da época, né? E, pô, eu lembro que a gente fazia um circuito universitário maravilhoso. Hoje tem, sei lá, forró universitário, tem sertanejo universitário. Na minha época era música boa nas universidades. Era Desculpa, nada contra os outros estilos, só que são coisas sazonais, eu vejo, né? Claro. Hoje em dia eu amo Sai Guarabeira e tudo que tem a ver com a música sertaneja tradicional, né? Tradicional, que é raiz, né? Até o Chitãozinho Chororó, máximo hoje em dia. Sim. Um Leandro Leonardo, e ainda tinha as coisas tipo Pena Branca e Chavantinho. Não é só comercial, certo? Isso não é verdade? É de dar alma, vem da alma. Dependendo do gênero musical, que dá alma, né? E aí, nessa onda de ter aprendido a fazer disco, porque como disse, não tinha esse monte de função, acabava fazendo um pouco de tudo. E aí eu fiz o disco do André Cristóvão, foi um estouro, trouxe o Blues Etílicos do Rio de Janeiro, que tinha um disco independente, lançamos na Eldorado. Lá eu fiquei alguns anos, acho que fiz Falou que vendeu pra caramba, esse disco que vendeu... Vendeu mais do que o B.B. King. Que coisa, imagina. Não, isso é importante, assim, um ponto, peraí. E foi aí... Se você produziu do... Foi o André bombou, e aí o Blues Etílicos vendeu mais, porque já estava na estrada, já fazia uns 2 anos e tal. E foi engraçado, porque foi meio um pouco saída minha da MPB para o blues. Aí aconteceu essa coisa de trabalhar com o Freddie Cole, comecei a fazer temporadas, me chamavam para ser intérprete, produtor de estrada de vários artistas. De fora, né? Principalmente. De fora. E essa agência, em primeiro lugar, eu trabalhei com Lucio Gatica, Perry Como, Frank Sinatra. Nossa, Perry que eram Como, coisas até, cara. antigas, que vinham por 150. Johnny Mathis não, né? Johnny Mathis não. A gente tem o Frank... A gente estava brincando de Johnny Mathis. Frank Sinatra, o cara fazia... Não, o cara tocou uns 150 para 150 pessoas, muito louco, né? Depois... Imagina você ter conhecido o Maracanã. Imagina esse cara conheceu o Frank Sinatra. Eu acho que foi o cara direto no assunto, mas estava lá. Tava junto com quem fez e com quem produzia na época. Mas você teve chance de ver ele ao vivo? E ao vivo, ali do meu lado. E esses caras todos, né, que não eram nem da minha geração, nem eu conhecia direito, mas conheci... Perry Como, por exemplo. Conheci trabalhando. Tony Bennett. Tony Bennett, que eu te perguntar. Tony Bennett também. Eu nem sabia se ele tinha vindo pro Brasil. Ele veio formalmente, porque no 150... Não era aquela mídia, era uma... Tipo, também, né? Tipo assim, a Rádio Eldorado, era uma divulgação assim, pessoal, porque não cabia muita gente, era uma coisa elitizada e já tinha o pessoal do hotel, o público já estava garantido. Mas é engraçado que a partir dessa minha eterna fuga na música, eu caí de novo com o Freddie Cole, e aí comecei a trabalhar com shows internacionais, então me chamavam para fazer o Free Jazz, e depois virou o Team Festival, ao mesmo tempo que eu conheci o Luiz Fernando Mascaro, que era o idealista, o cara que era baixista amador, e ele era na realidade veterinário da prefeitura de São Paulo, ele vinha de Marília, que é o cara que foi para New Orleans, se apaixonou, convenceu o Edgar Radesca, que é o atual dono e que toca o negócio, aliás, heroicamente toca o negócio lá no Bourbon Street. Edgar Radesca. Eles tinham mais 2 sócios que eram concunhados todos, um trabalhava com oficina mecânica, era corredor de carro, outro criava gado, outro não tinha nada a ver com business, música, com business de música, e acho que esse nível, esse exacerbado de idealismo, assim como nosso amigo Luiz Fernando e a Taylor, criou um clube icônico. E durante muitos anos o Bourbon Street era o melhor clube de New Orleans. Não tinha igual, porque New Orleans era tudo meio caidinho, os clubes. E como é que foi abrir assim? Como é que foi a demanda para abrir o... Então, e aí ele me convidou, vamos trabalhar junto, vamos fazer show lá de blues, já que você trabalha com Blues Etílicos, o André Cristóvão, já que você faz os festivais. Eu estava no lugar certo, na hora certa, essa segunda vez. Por quê? Teve o primeiro dia de blues no Free Jazz. Só tinha esses bluseiros. Então eu fui no Free Jazz. Na sequência, no ano seguinte, a Noite de Blues. Aí teve o Festival de Blues de Ribeirão Preto. Imagina, Etta James. Nossa. Sabe? Etta James. Sabe? Buddy Guy. Wells. Meu Deus do céu.
Cara, foi muita... ícones, né? Foi uma época em que... Da sorte, é uma certa sorte, mas assim, outro dia eu vi alguém falando, pô, eu corri atrás da sorte a vida inteira, mas a vida inteira eu estive envolvido, então a coisa aparece quando você é ali, né? Eu acredito muito, Herbert, que você atrai, aquela brincadeira que a gente faz, quando você gosta do negócio, não adianta você tentar fugir dele, você vai viver para aquilo, que é o teu lance na música. E eu lembro quando eu te conheci a primeira vez, eu vi um pouquinho da história, eu queria que você contasse para o pessoal todo, né? Como é que Ray Charles e B.B. King chegou na tua vida e como é que chegou para você? Então, olha só, eu produzi o André Cristóvão e o empresário, o cara que fez o primeiro festival de blues é o César Castanho, que foi um grande produtor na época, idealista, levou um festival de blues para Ribeirão Preto, e ele fez uma turnê. Imagina, festival de blues com Etta James, imagina. Ele fez Albert Collins. Nossa. Entendeu? Buddy Guy, Junior Wells, o auge. É idealista total, hein? E aí eu participei disso, e ele trouxe o B.B. King na sequência, eu fiz a turnê, e o André Cristóvão, que tinha morado nos Estados Unidos, estudado lá, e bem nessa onda de blues, ficou com o B.B. King e eu fiquei com a banda do B.B. King e a gente trabalhou juntos. Acho que 2 anos antes de inaugurar o Bourbon Street, eu não lembro se foi 2 ou 3 anos. Você trabalhou com a banda do B.B. King. E aí tava no blues e o Luiz Fernando Mascaro ficou meu amigo, porque nesse mesmo momento ia se inaugurar o Bourbon Street e veio o Plano Collor. Os caras demoraram quase 4 anos para inaugurar. Putz. E aí o Luiz Fernando me passou uma lista de quem ele queria inaugurar o Bourbon Street, né? E ele era baixista, né? Ele era baixista. Não, mas muito idealista. Então ele mandou Paul McCartney, Joe Cocker. Nossa. Eric Clapton e tal. Eu falei, putz, é muito difícil acontecer isso. Agora, os últimos da lista era o B.B. King. E eu acho que é aquela coisa, né? De correr atrás. Sim, de acreditar. Eles eram tão envolvidos nisso. Queriam tanto. E chegaram a contatar o cara que estava trazendo o B.B. King na época. E não dá, porque já tem uma turnê armada. Era muito engraçado, porque era bem na situação. Tinha Chile, tinha Argentina e tinha um cara que ia fazer uns shows no Brasil. Meu, louco, né? O louco caíram shows no Brasil. Olha que louco. Caíram exatamente naquela semana. Pouco antes de inaugurar, o Edgar Rades conseguiu contratar. Caíram, eles ficaram com a agenda aberta. Exatamente para uma coisa do além. Outro mundo. Depois de ter ficado amigo e feito mais de, sei lá quantos shows a gente fez, o número exato eu não lembro, mas fizemos todas as turnês depois, a partir de 93, do B.B. King, no Brasil e na América Latina. Ficamos amigos, a gente ia para New Orleans e apresentava o B.B. King para todo mundo, porque nós acabamos ficando amigos, né? Edgar Radesca foi, inclusive, no funeral dele, foi um dos falou? Dos speeches, da experiência, porque é todo um negócio, né? Incrível, né? O funeral do B.B. King. Nossa, imagina. Ficou amigo nosso, literalmente. E depois de anos, eu acho que tinha alguma mão dele próprio, sabe? Tipo, vamos lá fazer aquela inauguração daquele cara que quer fazer blues num clube. E ele fez 4 noites parado, né? Sim. Curou a casa e eu acho que um padrinho desse não tem nada melhor. Nossa, eu ia direto lá, ficava babando aquela guitarra. No Brasil, que sempre foi uma dificuldade de artistas virem, de repente você abre uma casa em São Paulo. Inspirado em New Orleans. Que já é uma das inspirações da música negra americana. Né? Que é maravilhoso. Mariah Jackson saiu de lá. Louis Armstrong saiu de lá. Então aquela água do Mississippi tem alguma coisa, aquela água. Impressionante. E quando todos os bluseiros, né? E o Rio Mississippi levou o blues, né, direto para Chicago, porque do Delta... Isso que eu te falar, você teve experiência em Chicago também com blues. Eu fiquei muito impressionado com o blues de Chicago, cara. Eu achei... Então, o blues já era eletrificado, né? O blues já era mais rock. Eu morei, quando eu fiz a high school, lá perto, eu ia muito para Chicago, que era 9 horas de onde eu morava. Pô, aquele pessoal de rua, Herbert. Eu fiquei muito impressionado. Como é que chama? Buskers. Cara, eu vi a galera vir pra tocar e cantar. Meu Deus, você fala... Tanto que nos nossos festivais a gente introduziu os buskers, né? Que é uma coisa muito
Da rua lá. da minha Da sua época. experiência. Sua vivência. E eu coloquei nos festivais, eu posso dizer com todas as letras que Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nos outros que festivais, legal, em Paraty, tem os buskers que a gente contrata e a cidade fica cheia de outros que vêm de vários lugares do Brasil, é muito legal. Ele traz os caras como artistas, né? Sim. Ele pega os caras de rua e traz. É. Quer dizer, Volta lá dentro. São Verdade, né? Muitos deles são caras que já tiveram bandas, e tem bandas, só que eles atuaram ter essa outra experiência de você ter contato direto com o público. É uma Não coisa tem aquela responsabilidade de sensacional. E a gente tava falando antes do Ray Charles, que você também trouxe. sim, o Ray Charles também foi uma coisa muito. Ray Charles e Nina Simone, quando a gente fala que a gente fez Nossa, Nina, essas coisas dentro do Bourbon Street, a gente passa por mentiroso até, né? E a gente que realmente começa a analisar, caramba, que loucura, né? Hoje em dia seria inconcebível um artista desse tamanho, mas era novo tudo, né? 30 anos atrás, esse movimento de jazz e blues, hoje já existe muito festival, já existe muita coisa acontecendo, mas na época não era tão comum. Então, uma curiosidade para quem é leigo, por exemplo, como eu, né? Você tem todo o trabalho, uma vida inteira nisso aí, na produção. Você pegar um Paul McCartney para tocar no Bourbon Street hoje em dia, com uma galera fera, não tô nem falando de trazer junto com ele Steve Wonder, sabe aquele DVD dele preto e branco, com aquelas músicas da época que o pai dele tocava no piano e tal. O que rola numa situação dessa? Para a galera entender a complexidade. É o acordo com o manager dele, grana, no nosso caso, agenda. No nosso caso, a gente fazia a turnê inteira. Então, aí depois de realizar uma turnê, olha, tem mais mais um showzinho. Show aqui que se você quiser fazer no dia livre, entendeu? Mas aí depois da primeira vez eles queriam fazer, né? Depois o cara que é legal. Principalmente. Quantos o BB King fez no Burro? Ele fez. Eu tive a oportunidade de ver acho que fez 8 ou 10 shows no Bourbon Street. O Radesca sabe os números exatos. Mas eu... E ele gostava, né? Ele amava, porque eles perdem um pouco o contato com o público direto. Você tinha acesso ao cara. E aí você tá lá a 1 metro, né? Você tá a 1 metro do cara. Às vezes o cara... E lá no fundo tá 25 metros do cara. Quer dizer, não existe essa situação. A distância, e né? pro próprio artista. Às vezes o cara vai no bar, sabe? Às vezes o cara vai no bar, ia no bar do próprio Bourbon. Tinha que fazer jam, né? Exatamente. Eu como gosto, nós todos estamos ligados nisso, apaixonados por música, mas uma coisa que eu sempre senti falta é ver um cara esses caras dessa magnitude dentro de uma casa como a Bourbon Street House, né? Que a gente quer, né? Você quer ver, não quer ver no estádio, né, cara? O Paul McCartney fez lá em Brasília, no Clube de Choro, né? Eu fiquei sabendo, mano. Mas essas coisas acontecem quando o cara tá afim. A gente teve uma experiência dessa também com o Paul McCartney, foi muito engraçado. Olha, você tem que arrumar uma banda para tocar para um cara bem famoso, mas ele não pode falar quem é. Tem que ser uma música brasileira, mas não pode ser uma música tão comercial e tal. Bom, enfim, a gente arrumou uma banda, a Easy Gordon, que trabalhava com a gente. Easy Gordon. A gente tem uma tradição de trabalhar com os Gordon, Tony Gordon. Legal. Dave Gordon. Fera. Antes de ser famosos, né? Sim. É meio família, né? Sim. Família Gordon com a família Lucas. E aí a gente armou essa gig, colocamos um DJ nosso que tocava lados B da música brasileira verdadeira. Não a bunda music. Chamada lado B, que na verdade deveria ser o lado A. Mas a music é o lado B ou é? Mas enfim, aí a gente mandou da music mandamos lá o repertório e as coisas e tal, ganhamos essa concorrência, a gente não sabia o que era. Na realidade era uma festa particular para o Paul McCartney. Nossa. No Hyatt, que ele estava dando de aniversário da mulher dele. Então nem os promotores do show entravam e tal. E a gente colocou Bocato ainda. O Bocato. De participação. Nossa, eu conheci o Bocato no outro tempo. Ele ficou apaixonado. Finíssimo. Ele ficou apaixonado, né? E essa experiência ninguém tem fotografado, porque a gente não podia entrar com as máquinas. Mas o Bocato sabe disso, a Izzy, todos nós vivenciaram isso, né? O dia que você conversou, a gente fez uma festa e ele ficou muito... Já que faz sempre que eu não vejo o Bocato. Oh, thank you, man. Thank you, boy. Thank you, boy. Você chegou a comentar ele pessoalmente? Ele foi comentar um por um. Cara, ele é um gentleman mesmo. E assim, o Paul McCartney conhecer o Bocato também, assim... Não, foi demais. Imagina, que a gente sabe quem é. Ele pediu até pra gente esticar um pouco o show, foi muito legal.
Puta, que experiência incrível. Mas olha só, é aquela coisa, você tá no lugar certo na hora certa, né? A gente... Mas merecedor. Tem que ser merecedor, né? Pra chegar nisso. tem que ser merecedor, né? A sorte cai assim, né, cara? E se cai mais de uma vez, é porque mereceu. Você tem que estar lá batendo Ralando. na tecla para acontecer as oportunidades. Então, Ralando. em relação ao blues, é isso. E a gente, no Bourbon Street, por ser precursor de jazz e blues no Brasil, né? Nem em New Orleans tinha um clube tão bacana, tão bem estruturado. Depois, agora, já depois de... Os caras copiaram, né? Não, Até tô brincando. nós copiamos deles, mas, quer dizer, Deu tão certo aqui, ficou tão bem estruturado. que acabou surgindo clubes maiores em New Orleans. Não tinha House of Blues, inaugurou House of Blues, reformaram lá umas casas tradicionais, o Tipitinas, e o Howlin' Wolf reformaram, ficaram casas bonitas. Depois do Katrina é engraçado, né? Que nem o Japão, né? Depois da Renova, né? a renovar, vai muito dinheiro, vai muito investimento. Hoje em dia, New Orleans não é tão mais roots, é uma cidade boutique, sabe? É uma cidade chique hoje em dia. Os melhores restaurantes estão lá, os melhores chefes. Já era assim, né? Porque lá pertence aos Estados Unidos 200 e poucos anos. Antes era francês. Aquele narco de terra, a Louisiana, e até lá o Delta do Mississippi, quase um terço dos Estados Unidos. Ninguém sabe. Nem os americanos sabiam muito disso. Antes do Katrina. Que coisa, né? Porque o Katrina teve aquela super... Já tinha internet, então a comunicação era rápida. Porque houveram outros furacões, Claro, outras épocas tão grandes quanto. Talvez não tão destrutivo, mas... Não estão divulgados. Eles demoraram 5 dias para se mexer, né? Acabaram perdendo a eleição, né? O Obama ganhou, graças a Deus, né? Porque, vou te contar, aqueles 50% tapados, aqueles 50% ligados no mundo, né? Ligados ao mundo. E eles não sabiam que ali tinha tantos negros com tanta riqueza cultural. Que coisa, né? Dali que saiu Mariah Jackson, Louis Armstrong, é o berço do gospel, berço do jazz, berço do blues propriamente, tudo ali nos... Cara, New Orleans... Mississippi, Louisiana, sul do Delta ali. entendeu? Alabama, aquele pedacinho. Mississippi, Tennessee eu tive, mas eu não tive em New Orleans. E é legal que você conheceu quando era Roots, né? Agora se for... Agora é legal também, claro. Legal, tá. Um lugar que tem 200 bares com uma população de 500 mil de habitantes. Que coisa, né, cara? Você teve em Austin, Texas? Eu tive. Que é a cidade da música também, né, cara? Legal. 200, não sei quantas bandas, 2 semanas de show, cara. Diz que os caras são... Muito legal. É porque o Brasil... Tudo sul. Sul, né? O Brasil tem um potencial musical incrível, mas não tem essa visão que vocês tiveram. Talvez se abrir esse espaço. O que imagino que proporcionou... Uma coisa temática, né? Não, porque proporcionou... É rica do estilo da música negra e as suas ramificações no Brasil, né? Porque sim. funk como Legusta, Paula Lima, Cláudio Zoli, Ed Moda, até o Jorge Benjó fechou lá no Bourbon Street, Gilberto Gil. Jorge Benjó é as coisas com as suas raízes verdadeiras e muita coisa afiada e afinada com as raízes da música. Simoninha, por exemplo, né? Simoninha, cara, é incrível também. Não, e proporcionou aquele acesso, assim, eu pela minha idade vivenciei isso, ia muito, né? O Herbert era meu padrinho lá, entrava lá. Sim, os músicos sempre tiveram uma regalia. Uma regalia. Porque é interessante, o Luiz Fernando era músico, né? Então ele gostava disso. Então a gente entrava, era liberada a entrada, pagava o consumo, então você ia direto, então assim, tinha acesso a muita coisa boa. Pô, eu era músico já, Luiz Fernando também, você não me chamava, pô. Era sacanagem. Eu teria ido porque Luiz Fernando é seu charado. Claro que foi o grande idealista porque do Bourbon Street. E levou ele Parabéns, ele não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas ele teve um câncer que deram 6 meses de vida para ele, perto da inauguração. Da inauguração? Mas aí ele conseguiu fazer as suas cirurgias, tirou lá o pedaço que estava ruim
e acabou vivendo mais 5 anos. Então ele viveu o sonho dele. Dava canja. Dava canja no jazz. Tinha um piano bar ali. bar ali, que hoje em dia é o Jazz Café, né? Sim. E tinham aquelas famosas jams. Ia Nossa, fora, porque o Luiz Fernando queria tocar. Era como se fosse o cara, o gordinho que comprou a bola de capotão pra jogar no time. E aí, mas aí todo mundo. E quem vinha participar? Mas aí todo mundo acabava indo tocar lá. Que ano que era isso? Então, foi inaugurado em 93. E esses primeiros 5, 6 anos, Ele tava lá, ele curtiu tava isso lá, aí. curtia, e ele que organizava as jams. Então, porque não é um... Desculpa até minha falta de cultura nesse momento, é debaixo ali da escada. Isso. Eu cheguei a ver essas jams, cara. Eu cheguei a ver. Quando eu desgasto ele, eu não sabia. Lá a gente conheceu algumas pessoas assim sensacionais, e de lá a gente contratou, porque pessoas que vinham no Free Jazz depois ia pra lá, né? Os festivais estavam acontecendo na cidade. Um deles foi o Marcus Miller, por exemplo. Não. Foi lá fazer uma jam. Só o Marcos Miller. De lá, vamos fazer. Aí teve quem mais? Um nome muito conhecido. Ele veio no acho que é o Free Jazz ou Heineken Concerts, mas que acabou ficando nosso amigo, conheceu a casa também, e ficou nosso amigo, foi o John Pizzarelli, que Não, puta, João Pizzarelli é um monstro também. muitas vezes. A própria que a gente falou antes do programa, Cat McKay, eu tive a oportunidade até de tocar com ela ficou minha amiga, e ela veio acompanhando o Ray Charles, Sim. como Ray Letts, É uma das Ray Letts. Se apaixonou pela cidade e ficou. Coisa Ficou aqui, mas ela chegou a fazer show dela no grupo, né? Fechou casa cheia, né? Sim. E aí, assim, teve essa oportunidade de a gente de conhecer esses artistas e ter contato com... Era uma loucura que a gente fazia. Outro que foi lá fazer a jam, que é um cara que ficou muito amigo nosso, que veio na época tocar com o Harry Connick Jr., que é um monstro lá Harry, nos Estados Unidos, mas cara ele grande. e é ator, apresentador de televisão. Sim. E foi o Tony Hall. Tony Hall. Tony Hall, que grava com todo mundo, com Sim. Pink, com Funkadelic, ele tem uma banda famosa de New Orleans chamada Dumpster Funk, com Neville Brothers, que aqui no Brasil falam Neville, os irmãos Neville, Neville. e eles tocam com os Nevilles desde que eles eram crianças, então e é o funk. Mas aquele funk bem legal. É animal, é animal. E então muitas pessoas a gente conheceu fazendo jam lá embaixo da escada do Bourbon Street. E do pouco que eu vi lá, era só músico top, né? Um puta som. Ele escolhia, tipo, sei lá, Gary Blema do Gary Brown. O Gary Brown Kenny Brown, irmão do Kenny Brown. Que era eu lembro que o Kenny foi o contrário. Também veio, se apaixonou por uma brasileira e ficou. Eu fui até um amigo dos caras, eu ia tanto. Uma vez eu encontrei, eu entrava lá com um músico pós-verbal, eu entrava não pagava, né? Mas uma vez eu ia tanto que eu fiquei amigo do Kenny, ele me viu na porta, ele disse, se for fumar um cigarro, ele me viu e falou, você quer entrar aí? Ele queria me colocar pra ficar um amigo. Eu falei, não precisa que eu entre, mas a gente vai ficando amigo. Vai se conectando. Era uma oportunidade. Olha que loucura. Eu dou meu exemplo, porque pra todos os... Esses caras muito grandes, que tocavam com pessoas bem famosas, eles acabavam vindo pra o Bourbon Street, e a gente não sabe como, porque realmente mudou muito, o mercado mudou muito, né? Principalmente depois da pandemia. Mas eles vinham de New Orleans e ficavam 2, 3 semanas em cartaz. Casa cheia. Casa cheia, lotada. Então a gente Todos convidava terça, quarta, depois o resto não estava. Convidava mais ou menos também, porque já loucura isso. Não eram bandas conhecidas, mas era o conceito. Conceito, né? Sabe? Tipo, sabiam que eram bandas boas e eles se divertiam, os músicos, né? O próprio Tony Hall, que é um deles bem famoso. A Marva Wright, que era essa rainha do blues de New Orleans, o próprio Gary Brown, que era o rei da Bourbon Street lá de Gary Brown. E o Gary Brown vai vir esse ano. Vai vir. Se esse programa for lá, quando que ele vai em dezembro. Vai estar antes, vai ser antes. Legal. O Gary Brown virou uma tradição. Ele tem 80 anos. Pô, será que a gente consegue trazer aqui? Assim, os metais... pode ser, por que não? Os metais eram gravados em New Orleans nos anos 60. Então, por exemplo, a explosão da disco music. Onde tinha metal, os caras desciam para New Orleans, porque lá era a tradição de metais, e gravavam metais lá. Então, o Gary Brown gravou Grease, sabe, com os Bee Gees. Gravou músicas com Joe Cocker, com
Harry Connick Jr. A metaleira era ali, era Ele descia no curva, ele descia já naquela época do palco Sim. e botava aí, saia tocando no meio No meio da galera. Ele é muito ligado, ele arrumou já teve outras, mas agora ele tem uma fixa, uma namorada brasileira. e aí, cara, ele adora música brasileira. Então ele toca Djavan, ele toca o João Bosco, toca umas coisas que ele, do jeito dele. Então, mas era uma loucura isso, né? 2, 3 semanas de gente não conhecida, lotava o Bourbon Street até tanto. E também tinha a forma como você apresentava também, porque acho que vocês apresentavam, traziam o cara e davam aquela importância. Levantada, O cara tinha, se era o Gary Brown, Gary Brown, não sei o que, só que entrava e era uma explosão. Era aquilo. E eles sabem fazer show, né? Claro, os caras são americanos. Esses caras são super produtores, né? Imagina, os caras são marqueteiros. Eu falei aqui antes da entrevista, lá em New Orleans, eles não. A tradição era pedir um instrumento musical. Quando o moleque começa a crescer, não pedia bola, pedia um instrumento musical. Em geral é a bola, né? A menina é a boneca, a menina é o carrinho ou a bola. Exato. Os caras pedem um trompete, sax. Tanto que o time lá de New Orleans demorou 100 anos pra ser campeão. Não tava nem aí com futebol, ninguém queria jogar. Mas enfim. Você tem alguma história que você pode dividir com a gente interessante, ou que foi curiosa, que aconteceu com o B.B. King ou com o Ray Charles? Olha, que você gostaria de dividir com a galera para fazer essa sua experiência? Assim, o Ray Charles teve algumas histórias muito boas. Ele jogava xadrez, então ele jogava xadrez com o Edgar Radesca em tudo que era hora livre, era muito legal. Mas as histórias mais interessantes acabaram ficando com a Nina Simone, né? Porque ninguém acredita. Quando a gente fez a Nina Simone, demorou quase um ano de negociação e ela não fazia os Estados Unidos. Tanto que quando ela fez o Brasil, as agências contrataram ela para os Estados Unidos. Ela levou alguns dos nossos profissionais para fazer motorista, bilíngue, bonitão, que ela gostava de pegar. Ela era pegadora, né? Mesmo a velhinha, ela era pegadora. Mas o engraçado é que a Nina Simone teve muitas histórias engraçadas. Uma delas foi que ela tinha um sonho de pular na Baía de Guanabara. Ela queria ser abençoada pela água dos trópicos. E aí a gente foi não só fazer uma entrevista para uma revista num barco, assim como os brancos foram jogados lá para trás, eu e mais 3 ou 4. Ficaram lá no... Deixa os caras lá. E os negros lá na frente, ela sendo abanada, parecia uma rainha, claro, africana, muito legal. Mas enfim, a gente teve a felicidade da gente pular antes e ver que estava muito gelado. Ela ia morrer naquela água ali. A geladíssima, ela não pulou. Já é gelado. Mas a Nina Simone quase se afogou numa piscina de meio metro. Lá em São Conrado, acho que era o Intercontinental, mas no final a gente soube que ela queria ser salva pelo nosso segurança, o Murilo. Era bonitão. E você não sabe, não, fortão, grandão, mas o engraçado é que ela pulou sem roupa, né? Porque imagina, ela veio da França, ela morava na França, né? Não sei lá. Ela foi exilada e foi aceita pela galera. Dr. Nina Simone morava no sul da França. Não sei mesmo. E ela foi muito discriminada. Perseguida, né? Perseguida nos Estados Unidos, porque lá era uma ativista, né? Política. Claro, naquela época. Apoiadora do Martin Luther King e tudo mais. E você tem que ver o especial dela. E a Nina Simone, muito engraçada, se afogando numa piscina de meio metro, nua! E ela querendo pular lá na Baía de Guanabara, eu pulei antes, eu e o segurança, o Murilo, e a gente viu que ela ia ser uma roubada. E assim, e ao mesmo tempo a gente foi colocado lá, deixa esses branquelos lá no fundo do barco. De outro jeito. A Nina Simone, uma figura, ela. Tipo, a última pergunta, assim, J.B. Medeiros. Nina Simone, você deu um tiro num menino e, poxa, repercutiu muito. O que aconteceu que você deu esse tiro? Ele era racista, ficava me enchendo o saco. E se eu pudesse, eu dava outro. Dava outro tiro. Ela era forte, né? Ela tinha uma posição forte. E aí, engraçado isso, porque ela tinha a gente entende a palavra entourage.
entourage, que é aquela Presença, assim. aquela coisa das pessoas cuidando. Tinha um mordomo, tinha a pessoa que fazia a comida, né? Tipo, o chefe, a pessoa que era pessoal dela, e era meio parentes, assim. E eles se vestiam todos com roupas afro, toda uma cerimônia para ela ir para os lugares. Era uma rainha, assim. Caramba, Era muito legal, foi muito legal essa experiência. Uma figura mesmo, menina Simone. E ela, a entourage dela pedia uma champanhe cristal por dia, na época custava acho que $1.000, se não me engano. Na época teve o dólar 1 por 1, então era $1.000, era R$1.000, né? Aquele câmbio mentiroso, né? Então que a gente já teve. Você mexendo com instrumentos já é. Tá fácil, tá E fácil. o Ray Charles, como é que era, assim, o Ray E aí Charles? a gente deu uma champanhe que acho que é uma Chandon lá, uma qualquer. Ela, Nossa, ela abraçou, falei, meu, Tá resolvido. tá resolvido a parada. A gente sabe que quem tomava mesmo a champanhe cristal não era ela. era A entourage. A entourage ou era ela que ou era o segurança. alguém que exigia tomava, não chegava nem nela, né? Às vezes sim, às vezes não, mas o fato é que Tem disso, sabe que uma vez eu tive a oportunidade, parênteses, de conhecer o Dave Matthews, né? que legal. É, Ele é um gente boa. Meu, adorei o cara. O Tony Hall, que eu falei do baixista, Sim. toca com ele, né? Tava com ele, Com a banda dele solo. Isso. E eu conheci ele também em New Orleans, é um gente boa. Ele tá sempre em New Orleans. Às vezes tem um violão que ele desenhou no Ele desenhou, ele assinou pra mim. Agora ele tá fazendo tem uma marca que ele faz de vez em quando, umas brincadeiras aí pros caras sortearem e tal. E eu conheci ele porque eu gosto de tocar e cantar Dave Matthews. Eu adoro a música do cara. Eu me identifiquei muito com essa música, esse lado dele africano e tal. E aí quando eu conheci, um amigo me apresentou, achei ele, foi nota 10. Mas o cara chegou pra mim e falou assim, pô, o Dave vai estar aqui, você vai conhecer ele e tal. Ele pediu um violão. Eu falei, cara, o Dave não ia pedir um violão. Não sei a tua opinião. Eu falei assim, isso aí pra mim é alguém ali sabe? Pedir um violão, cara, o cara ele tem Martin, ele tem Taylor, ele tem o que ele quiser, né? Cara? Então ele não ia pedir um violão. Tanto que quando eu cheguei com o violão, presenteei com um violão brasileiro de pau-ferro, fui lá, comprei e tal. Ele ficou super feliz, o cara agachou comigo lá, foi fazendo som atrás do backstage do SW. Foi muito legal. Então é legal você conhecer pessoas, que é o que você falou lá atrás, né, Herbert? Que tem a oportunidade de crescer, ser reconhecido, mas não muda a atitude. É um cara que era o melhor desse aspecto. Cara super gente boa. O humano, sensível, queria mais ter contato com as pessoas. Que bacana. Ele ficava 2, 3 horas recebendo as pessoas depois do show. Não, que disposição. felicidade. A entourage dele que queria ir embora, mas ele mesmo... Tive essa felicidade na época. Coisa, não, cara. Assim, você ia tremendo, assim, chegava na hora, o cara era... Não, e ele adorava isso, ter contato com as pessoas, e ele foi um dos primeiros a ter o seu merchandising, sabe? Guitarrinha, mini guitarra. Sim. Essa 335, né? Lucille. E tinha colar, e tinha camiseta, tinha uma vasta linha de produtos. Eles começaram muito, B.B. King durante muitos anos foi o artista que mais tocava. Então ele era um cara da estrada, de fato. E o empresário dele criou essa sinergia através dos pequenos goods que ele distribuía. Era muito legal. E ele tinha esse carinho mesmo, né? Herbert, quem você, de toda essa tua carreira envolvido com as produções e tal, mais te impressionou cantando ao vivo? Olha... difícil dizer um, né? Mas não, é difícil ser um. A gente conheceu muitas... A gente fez uma série de séries de jazz e blues e principalmente jazz, Diners Club Jazz Nights. Depois fizemos várias edições e trouxemos cantoras e cantores, né, de muita... No Bourbon Street. No Bourbon Street. Então, assim, ao vivo, quem me impressionou foi um cara chamado Kurt Allen. Cantor foda que a gente mal conhecia, o Brasil mal conhecia. Outro que a gente trouxe, duas outras cantoras que a gente trouxe no começo de carreira e que eram espontaneamente, cantavam maravilhosamente, foi a Diana Krall A Diana Krall. e a Jane Monheit.
Jane Montgomery. Cantoras que ninguém conhecia, principalmente a Diana Krall. A gente contratou, ela ganhou aquele monte de Grammy, a gente contratou por $8 mil. Foi uma dificuldade a gente fazer um show por 8 mil, já custava 100 mil. Aliás, a gente falou do Huriak, né, a gente conhece meio comum, ele e o Huriak fez o show Live in Rio da Diana Krall já famosa. Ele foi o regente. Foi o regente, ganhou um prêmio por isso, né? Aliás, o Huriak do Prá. A gente viu, às vezes eu vejo gente e falo, pô, conheço o cara. O Huriak do Prá, meu parceiro, amigo do Sai Guarabira, novinho também. Ele, aliás, ganhou um Grammy americano, né? De jazz. Nossa. Live em Brasil com Randy Brecker. Nossa. Brecker Brothers e tal. E ele ganhou 2, né? De técnica e de melhor. Caramba. Então. O Huriak, não, o currículo do Huriak. Você abrir Huriak, Você tenta se olhar. Animal. É o Grammy também latino com Lenine, mas ele é um. Enquanto gênero, né? Um gênio e humilde. Não, eu encontrei essa é a grande diferença. Nesse caso, o B.B. King é o número 1 imbatível. Coisa, cara. 2 anos atrás, fui comprar uma bike pra minha filhinha, aí encontrei com ele, putz, o cara, a mesma coisa, assim. Não mudou nunca. E aí, não sei o que, um projeto que a gente uma vez tinha começado, não sei o que, ele... Assim, O Huriak do Prá, eu estava contando, a gente teve umas experiências recentes muito legais, porque ele foi diretor artístico e regente também algumas vezes da Brasil Jazz Sinfônica. E a gente foi representar o Brasil em Dubai. Então a gente fez um show, um espetáculo com a Brasil Jazz Sinfônica em Dubai, na feira, na Dubai 2000, que em 2000 e na realidade atrasou por causa da pandemia, né? Sabe aquelas feiras? Sim. E lá foi uma coisa espetacular. Imagina, em Dubai ainda. A gente foi para Dubai, a gente fez muitos concertos com artistas novos, com orquestra no Parque do Ibirapuera. A gente fez coisas sensacionais juntos, né? Depois de muitos anos, fizemos juntos umas coisas muito bacanas e Huriak não muda, igualzinho. A mesma pessoa, a gente é super arranjador, regente de mão cheia, mas a gente tava falando disso, né? As pessoas verdadeiras têm um diferencial, né? Elas são iguais no palco, fora do palco. Você sabe que eu vou mencionar aqui, se não se importar, Herbert, de músicos que a gente apoia e teve parceiros aqui. O JP é um menino que... o JP também super humilde. Eu queria levar o JP um dia lá no Bourbon. Da hora que você quiser, te coloca em contato. Te coloca em contato. Porque hoje tá num tamanho grande, né? Não caiba... sei lá, só fazer uma noite tendo, de repente. Por que não? Porque ele é um cara muito especial. Eu gosto muito dele. Outro cara muito especial, o Guilherme Schwab, também é um cara que a gente apoia também, tá com a gente há muito tempo. Então, essa questão... está para fazer o show dele lá em Paraty, no nosso festival, faz show. Então, ele é um cara que merece também. E eu acho assim que o mundo tem que mudar, né, Herbert? Esses caras aqui tem que ter, esses e tantos outros, né, que entendem que você mostrar teu talento não significa mudar a atitude depois, né? Tem que voltar à origem, né? Tem que estar na origem, né? Veja você, desculpa, não é ação de seda aqui, não. Eu tô te conhecendo, tô te encontrando pela segunda vez, você tá com a gente aqui no programa. Puta de um cara simpático, continua sendo... Não, eu conheci há 30 anos, parece que eu conheci ele ontem, é o mesmo cara lá da Vila Mariana do Beto Guedes, do estúdio lá, que você saiu da essa cara. Poderia levantar... A gente montou o estúdio com o Fontanete, que cresceu muito, né? Aliás, isso tem muito orgulho de ter aberto espaço para muita gente que hoje em dia é muito grande. O Fontanete do Space Muse. Agora ele está produzindo, enfim, Zé Cabaleiro, Reis, Chico César e tal, e a gente começou lá. E tem algumas descobertas nossas no estúdio que foram bem legais. A Bruna Caran, Ana Canhas, Ribeck, a gente construiu muitos talentos. A gente também, a partir dali, surgiu em formato maior para o mundo, a Serial Funkers, a Big Time Orchestra, o próprio Tony Gordon, que tem essa nossa afinidade, crescemos juntos lá, fazendo, fora os nossos artistas que já eram conhecidos, mas que na nossa gestão tiveram um destaque um pouco maior pelo fato de tratá-los com tanto carinho, né? O próprio Beto Guedes, o Sai Guarabira principalmente, o Zé Geraldo, e dali surgiu o Duo
Dofel, que eram violonistas do próprio Zé. O Dofel eu conheci... Almir Sater, Almir Sater. Renato Teixeira. Então, e na realidade, os artistas gostam mesmo, um verdadeiro artista, aquele cara que está distante do público, quando você trata ele de igual para igual, é a melhor coisa que tem. Eu fiz algumas turnês que acabei ficando muito amigo do David Coverdale, por exemplo. David Coverdale. Porque, pô, todo mundo tratava o cara que nem o príncipe do Senegal, sabe? Quando você é natural, o cara percebe que você tá sendo real, né? E lá acabei ficando amigo dele, fui conhecer a casa dele lá em Nevada. Que legal. O próprio Aerosmith, eu fiz umas turnês muito legais, assim, como contratado. Algumas turnês eu fiz como dono da turnê, como Lauryn Hill, Akon, Ricky Wakeman, Peter Gabriel, Peter Frampton. Você fez Peter Gabriel. Mas no Olímpia, mano. Sabe o que ia fazer no Olímpia pra, sei lá, 4.000 pessoas? Mas foram turnês que a gente fez. Agora, outros eu fui contratado pra fazer, né? Como Shakira, Ziggy Marley, Aerosmith, Whitesnake. A minha uma ex-assistente e produtora talentosa, foi estudar nos Estados Unidos, virou uma das maiores produtoras de grandes espetáculos. A Luciana Chama foi minha assistente carinhosa e hoje eu trabalho para ela. Ela me contrata, é muito legal. Que legal. Não, isso é sensacional. E ela faz estádio, né? É isso. Nossa. Show de estádio. Caraca. E é uma puta responsa, né? Enfim. Juntos, a gente fez juntos a turnê que a gente conseguiu entregar todos os shows, que foi da Amy Winehouse. Então, a primeira turnê importante dela, da Luciana Chama, e ela me contratou. A minha contratada me contratou. Isso é o máximo, cara. Isso é eu acho show. Eu acho isso espetacular, cara. Assim como o Alexandre Fontanetti e o Luiz Fernando, o Periquito, que ele não gosta de se chamar de Periquito, mas ele era um road e tal. Eu lembro. A gente acabou trabalhando juntos no Boston Roll, da Rita Lee. Putz, eu assisti esse show. Quando eles começaram a trabalhar conosco, eles eram menores, a gente precisava de autorização para viajar, era muito legal. Você fez o Boston Road ali, cara, eu fui no show. O primeiro momento do Boston Roll, nem existia ainda os acústicos, hein? Não existia, essa eu sei. A primeira ideia de acústico foi do Paralamas, a gente fez no Bourbon Street, anunciamos, ele estava no auge, anunciamos 2 dias na rádio, a gente chapou o Bourbon Street, foi uma ideia... Vocês trouxeram a ideia, né? Não foi nossa ideia, mas juntos com o Paralamas a gente topou fazer esse show pra ver como era. Foi uma loucura, né? Não, porque eu disse o seguinte, eu quando assisti Rita Lee, esse show, eu lembro que eu tirei todas as músicas, os arranjos que tinha, eu ficava tirando, cara, pra tocar igualzinho. Esse era muito bem feito. Foi um trabalho muito bem feito. Puta trabalho. Internet mesmo, que era nosso road, né? Começou como road, como assistente, lá atrás, em grupos que ninguém, acho que chegou a conhecer o grupo São Quixote, do qual fazia parte o Cláudio Lucci e o Guilherme Arantes. Nossa, outro monstro, hein? Então a gente lá da Vila Mariana pro mundo. Nossa, que coisa, né? Vila Mariana pro mundo. Eu tenho muito orgulho disso, desses meus digamos... funcionário não digo, porque nunca foi funcionário. Colaboradores que viraram tuas crias. Grandes crias. Tuas crias. Você abre oportunidade, você abre espaço. Isso eu fiz sempre. Você sempre abriu, né? Pra várias. Sempre. Você sabe, que... Não tem uma escola de produção. Não tem. Então, até hoje, você abre espaço, você não tem. Mas você sabe que aqui a minha intenção inicial, Herbert, e casou legal com o Beto nisso, porque o Beto é um apaixonado por música, eu também. E não é pelo negócio em si, não é pela loja ou pela marca que é importante para mim, né? É pela música, você trazer músicos brasileiros, você dá a oportunidade da galera falar desde um road, isso é muito legal. E um cara com a tua experiência contar essas histórias. Assim, né? Muita gente não conhece, eu não conheço também. Porque assim, eu conheço ele há muitos anos, sei de algumas, só que é tanta história que acho que não deve saber todas, né? Não. Mas assim, é muita coisa, né? Sabe que teve a fase da música brasileira, na estrada brasileira, que é uma coisa
assim, espetacular, né? Tipo, você ir tocar no garimpo e você vai com o aviãozinho em cima do garimpo e os fogos começam a estourar, porque aí os garimpeiros sabem que o artista chegou. Tal. Nossa, que doido, cara. Isso, para você fazer uma turnê internacional grande, estádio. Então Fazer uma Amy Winehouse. a Amy Winehouse foi uma coisa sensacional, assim, a gente ter conseguido entregar todos os shows. Ela chegou no auge, Shakira, auge, mas a Amy foi a gente mesmo, tipo, Muita luta, né? e deu certo dela. Correu o risco de você perder ou não conseguir realizar um Olha, show ela saiu um dia, sabe, tipo, que ela tava brigando contra as drogas, ela Sim. uma menina tadinha, né? Porque, claro, 13 anos alcoólatra e sem apoio, o apoio correto de família, talvez, não sei. Mas também a gente não tem. Não dá pra saber. Cada um tem sua trajetória. O pai era próximo, mas não era uma pessoa que serviu para ser aquele apoio forte o suficiente para ela não se perder. E aí teve um dia que ela saiu no meio do show, mano. Ela Nossa, saiu, cara. E aí. Aonde isso? Show aonde? E como ela via que eu resolvia em Florianópolis. Florianópolis. Que eu resolvia todas as paradas, ela me chamou e tal. Eu preciso de uma droga, eu preciso de alguma coisa e tal. Não pode. No meio do show. Não, eu preciso. Não. Que situação, né, cara? Vocês não tocam. Não. Aí ela falou, eu quero falar com ele. Aí, cara, não tinha nada que fazer. De repente, algum baseado, talvez, mas naquela hora, não pode. Ela não ia voltar, volta, não volta. E o show rolando, e ela lá embaixo no camarim. Putz. Aí passou um rolo, eu falei, mas um baseado. Ele não tinha, né? Eu tenho uma ponta, beleza. Quero uma ponta. Eu não autorizei essa história, não é autorizada. Ela já foi, tadinha. Eu tinha uma ponta, ela tentou acender, o segurança meio querendo me bater. O empresário deixa ele cuidar dela, porque ela vai ter que voltar pro show e tal. Mas enfim, ela pegou a ponta, não conseguiu acender assim. Pegou, jogou a ponta pra dentro da. Com uma gole. Comeu. Comeu, bicho. Mas aquele ato dela ter comido Psicologicamente, acho que e um gole de uísque, voltou pro show. E cantava pra caramba, né, cara? E era espontâneo de ele cantar, né? E foi um certo erro, eu acho, de como foi feita a turnê, porque ela era da música, não era do espetáculo, não tinha explosão, não tinha efeito especial. Tinha uma boa luz, um bom som, mas não era uma Shakira que vem dança, vem explosão, vem gente. Que eles sempre tentam transformar a pessoa nisso. E ela era uma grande estrela, mas da música propriamente, né? Da alma mesmo, né? Então, as pessoas se decepcionavam um pouquinho no show, porque era um show de música. Não era pirotecnia. Não tinha pirotecnia e não tinha uma coisa especial de um artista que faz no estádio, né? Sim. Ela é que nem o Eric Clapton, né? Não tem explosão, não tem nada, é música. É música, você vai pra ver música, né? Herbert, como é que você vê hoje a música no Brasil, a produção, os trabalhos no Bourbon Street House? Você acha que está voltando a crescer? Está mais fácil, está mais difícil? Olha, eu acho que ainda não existe não existe uma recuperação. Muita coisa estava velada, muita coisa estava represada. Muitos festivais aconteceram, eu acho que aconteceu de uma explosão, porque a pandemia segurou muito, né? Muitos e muitos projetos, mas eu acho que deu um boom, um falso boom, né? Eu acho que tem muitos talentos, a internet mostra isso, mas também muito diluído, né? Sim. Então eu não tenho uma resposta precisa. O que eu sinto é que eu tenho pouco espaço para sobreviver, abrindo espaço para coisas novas. Isso é triste. O próprio Sesc deveria ser uma fonte, um lugar para isso. E hoje em dia é difícil um cara absolutamente novo tocar no Sesc. Eu, quando comecei primeiro Sesc, o Pompeia, eu trabalhei lá, né, que é fábrica de som. Sim, putz. Microprodutor ali que ajudava. E tinha espaço para coisas absolutamente novas. Hoje não tem por causa de agenda ou por causa de interesse? Eu acho
coisa de espaço, porque ninguém tem que faturar dinheiro, tem que ganhar, tem que pagar as contas. Pagar as contas. E não tem essa Dá pra arriscar. com essa curiosidade absurda do público. Porque o que começou antes, o ovo ou a galinha, né? Eu acho que as rádios estão muito fracas, muito pouco espaço para coisa nova. É verdade. Então, tem coisa nova? Tem coisa não, tem muito talento novo? Tem, mas é tudo muito diluído. Então, eu espero que novos espaços se abram, né, para coisas novas. Você sabe, Elvis, que eu não tenho em absoluto nem condições de questionar, mas a sensação que eu tenho, estou falando em relação à sua experiência, né, toda a sua experiência, mas em relação ao ouvinte e de quem quer curtir um show, etc., a sensação que eu tenho é que o Brasil nunca teve, na verdade, né? Talvez teve um período melhor, que é onde pessoas como você conseguiram fazer trabalhos incríveis, mas você pega o mercado americano, por exemplo, pungente, né? Os caras querem trazer coisa nova o tempo todo. Não tem nem... Inglês também, né? Não tem francês. O francês também, né? O francês também. A Espanha também está muito bem. Eu acho que assim, a gente, proporcionalmente, o Brasil, ele tem muito desequilibrado do que temos de talento pelo que temos de espaço para... Aliás, desequilíbrio é uma boa palavra para o Brasil, todo perdão, né? E tudo, né, cara? E mais, a função dos festivais, a gente continua ainda abrindo espaço, tanto quanto possível, para coisas novas nos nossos festivais, só que a gente é pequeno, jazz, blues, os grandes festivais não tem ainda o espaço devido para coisas novas, né? E isso só falando de festival, porque falando de rádio, então a gente quase não tem rádio que toque música brasileira nova, né? Pois é. Então eu não vejo um quadro muito positivo a curto prazo. A internet, legal? É legal. Mas é muita coisa. É disperso, né? Disperso, muito diluído. Então, eu pago para ver aí os próximos anos o que vai acontecer. Mas acho Eu não consigo responder. difícil, né? E que você falou do ovo e da galinha, né? De você Não tem porque não faz dinheiro, não faz dinheiro porque não tem. Eu acho que a hora que você coloca coisa boa para qualquer tipo de público, a pessoa capta, né? Eu lembro lá o festival de Rio das Ostras, que foi um dos primeiros de jazz e blues que eu ajudei a construir nos primeiros anos. Até os pedreiros acabavam a obra mais cedo para ver o jazz. Olha que doido, cara. Né? Jazz, hein? Então, que não é nenhuma coisa. Existe o EP. Exato. você vê, por exemplo, a gente tem o nosso festival em Paraty, é uma coisa que todas as classes, todo tipo de gente curte. Jazz, blues, soul, R&B, música boa brasileira, música instrumental brasileira. Então eu acho que à medida que você mostra, não existe, isso não é popular. O jazz começou como uma música muito popular, popularíssima. Eu acho que é que nem comida, né? Se você experimenta e o sabor é bom, não interessa a comida que não conheço, mas pô, o negócio eu acho que falta gente querendo abrir espaço, sabe? Falta... eu mesmo lá no Bourbon Street, como que a gente consegue pagar a conta com coisas absolutamente novas? por exemplo, um show novo. É difícil, né? A gente já teve lá Terça por Elas, todas as novas cantoras cantavam, e a gente tinha um apoio de uma rádio. Fecha a conta, assim. E a gente não fechava, mas a gente ia, sei lá, meia casa. Hoje está difícil de conseguir, depois da pandemia, ter o mesmo público curioso, sabe? Será que a pessoa perdeu o interesse, tem mais medo, não quer sair? Eu acho que tem um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Os horários mudaram, né? A gente começava show meia-noite, hoje a gente começa show às 10, né? Agora virou matiné, né? E muita coisa mudou na pandemia. Fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar, né? A arte como um todo, né? Sim. Teatro, música. E foi o que salvou também, né? Porque se não tivesse essa atividade construída na internet, nas lives, o que teria acontecido, né? O nego ficou mais doente ainda
ficaria mais doente ainda se não tivesse tudo. Você imagina sem a música, né? Durante a pandemia, se não existisse Não, a internet... Eu tinha lá o estúdio, né? E a gente falou, pô, não estamos fazendo nada aqui, vamos começar a fazer live. E a gente acabou criando um movimento interessante, acabamos fazendo 5 festivais online, foi bem bacana. Mas é aquela coisa, né? Resiliência, né? A palavra resiliência hoje é quase que mandatória em qualquer coisa, qualquer atividade. Fazer. Na verdade, até você com todo o respeito. Resiliência é o nosso lema. E não é só uma palavra, é um lema. É um lema. Sabe? É mais do que... É uma loucura o que músico passou. Porra, o Di Blunt morreu, né? Músicos morreram, músicos pararam de tocar, artistas pararam, nunca mais quiseram voltar para fazer show ao vivo. É uma tristeza o que aconteceu, né? Por causa da pandemia, você disse. Sim. Isso, a pandemia foi Foi um pavio, né? Imagina equipes de produção, porque é o holding, é o... A gente teve mais colaboração de uma Live Nation internacional dando colaboração para as pessoas do meio do que os próprios mecanismos brasileiros de ajuda. A Lei Aldir Blanc acabou ajudando muito a gente naquele momento. Depois, agora já ela também está diluída e já não conseguimos fazer mais nada. Você sabe, Roberto, que é o que você falou, independente da área, a situação é muito similar. Então você falou do idealismo, né? Eu estou com uma Taylor hoje no Brasil, a responsabilidade de uma marca dessa, do valor de um instrumento desse, muitas vezes tem músicos que entendem, tem músicos que não entendem. E na verdade a gente como empresário, seja na produção, num show, ou seja na importação de um produto, a gente não é culpado, cara. A gente só está seguindo as regras do país que a gente está, né? Então, impostos, custos, para pagar as contas. Então, não é fácil. É o que você falou, é resiliência. A gente tem que continuar batalhando para poder fazer a coisa acontecer, né, cara? Ninguém faz a menor ideia do que é trazer um show internacional. Nossa. Você tem que fazer um contrato, você manda dinheiro, tem que pagar imposto pro dinheiro que você manda. Esse contrato vai lá pro Ministério do Trabalho, que manda pro Itamaraty, que manda para um consulado. Era assim, o visto, para fazer um visto. O visto... de trabalho. Você já tem que pagar o imposto. Aí deram uma facilitada, mas parece que no ano que vem vai voltar. Vai voltar a complicar. E aí é só questão do início do trabalho. Fora, né, a diferença do dólar do real. Então tá muito difícil. Como eu disse, tinha muita coisa represada e aconteceu um monte de festivais grandes aí, mas eu acho que foi esse boom. Eu não sei como vai ser daqui pra frente. Né? Eu, com toda a experiência do mundo, não existe show business que nem o show business, né? Ao mesmo tempo que ele é muito excitante, muito interessante, ele também é muito misterioso de como as coisas acontecem, né? De como você pode ganhar dinheiro com música boa, como você vai fazer o patrocínio. Infinitas situações que fazem a coisa acontecer, né? Então, eu com experiência ou não, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que nesse ano a gente não vai realizar o nosso festival, o Public Street Fest, depois de 20 anos. Por falta de patrocínio. Vamos pedir aí patrocínio. Olha que loucura. Eu tô confessando aqui uma coisa interna. Vai acontecer, mas 20 anos, sabe? E você levava de graça. E a gente você trazia aqui pra Moema. Música boa de graça na praça. Aqui na rua, na Rua do Chanés, ou no Parque de Ibirapuera, ou no Boulevard, ou em qualquer outro lugar. A gente sempre fez de graça. 20 anos. Né? Então... pouca coisa. Não. Eu acho que... Vamos lá. Não por falta de apoio dos músicos, né? Não. O músico que pode apoiar, pode fazer um preço melhor, mas não é o músico o problema. Realmente é o mercado que deu essa mini explosão
do que estava represado, mas eu acho que exagerou, todo mundo, os preços dos artistas foram lá para cima E aí fica caro pro patrocinador. Tá quase inflacionado. Por isso que talvez tenha, somente os grandes ficam tentando aquilo que não ganharam nos 4 anos, tentar recuperar, aumentar a cachê, e aí... Então eu tô pagando para ver o que vai acontecer aí nas próximas horas. E dias. Mas acho que assim, tudo que tem que acontecer acaba se achando jeitos, né? A gente tem esse jeitinho brasileiro, né, que faz das tripas coração, mas é uma coisa que atrapalha os negócios, né? Então... A continuidade, né? Inclusive. Vamos ver os próximos... Os próximos governos, como que a Secretaria de Cultura nova vai agir, porque eu acho que precisa de um movimento forte para a cultura voltar a ser o que já foi. O que você acha da Lei Rouanet? O que você acha? Qual que é a tua opinião? Eu acho que a Lei Rouanet é boa, ela tá mais equilibrada. Você acha que ela fica muito na mão dos grandes? Ela de fato, ela fica na mão dos grandes, mas é uma lei democrática. O problema não é a lei, é como ela é aplicada. Como ela é aplicada, mas aqui em São Paulo tem o PROMAC, que é isenção de ISS e IPTU, tem o PROAC, que é ICMS, né, que é do Estado de São Paulo, e tem a Rouanet, que é isenção de imposto de renda, que é federal, é nacional, né? Então, você tem que fazer... A gente faz leis direto, só que o problema é a captação mesmo. E a distribuição, né? É a distribuição que não é exatamente, na nossa visão, não é feita por pessoas especializadas que tem capacidade de entender o que é legal e o que não é. Porque a gente, como no caso do Bourbon Street, no caso da Lucas Shows, que é uma empresa autônoma, tudo bem, mas no caso do Bourbon Street, que nós temos uma casa, o Edgar Rades, que é dono do Bourbon Street, é uma casa comercial, é um bar. Mas o nosso festival é de graça, sempre foi de graça, apresentando tudo que a gente apresenta lá dentro, lá fora. Para tudo ter acesso à população. Então, a gente enfrenta certas dificuldades que eles não entendem o nosso outro lado, o lado mais institucional até, e institucional é uma boa música, né? A visão que eu tenho, assim, não querendo entrar em polêmica, né? É que, por exemplo, a Lei Rouanet hoje, acho que se não me engano, o ano passado teve, se não me falha a memória, pelos números que eu estava avaliando, 4 vezes mais investimento, né, valores da Lei Rouanet do que historicamente já foi feito, 4 vezes mais. Então é o que você está falando, como isso é distribuído, como isso é avaliado, né? E muitas vezes pelo fato de ser um bar ou ser um trabalho magnífico, comercial, é visto assim, não, pera um pouquinho só. Estão ganhando, estão na Zona Sul, não precisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Direito é igual a todos, né? Direito é de todos, né? Não, fora, porque eu digo que os nossos festivais são todos de graça, né? Fora as contas, vamos... E você, e a nossa, uma das nossos grandes méritos ao longo desses anos todos, não só eu, enquanto Bourbon Street, mas os meus festivais que eu já trabalhei, são de graça todos. Né? Os que a gente criou, a gente tem Balneário Camboriú de graça. De graça para o pessoal, né? Vai ver, não para vocês, né? Não, a gente tem que conseguir todo o valor de grana, o apoio institucional das prefeituras ou do estado e patrocínio para pagar tudo, né? Mas nossos festivais sempre foram de graça na praça, então é muito importante para a formação de público. Né? E é isso que está faltando um pouco. Porque você atrai esse público depois para poder conhecer. Tá acessando a música, tá indo ver filmes. Vai conhecer o blues, vai conhecer o jazz, a música instrumental brasileira. Que é maravilhosa. Porque senão o cara não vai, não tem na mídia, não tem na mídia. E a rádio não dá logo. Nos anos 80 tocava música instrumental direto. Exato. Não existe isso mais. Né? E, enfim, não é uma reclamação, é só uma constatação. Nós estamos que a distribuição realmente ela não é feita de uma maneira profissional, porque eu acho que os pareceristas, as pessoas que são contratadas nem sempre são envolvidas com as áreas e muitas vezes são não entende a fundo funções
políticas, são cargos políticos. Isso é muito triste no Brasil. A política atrapalha em vez de ajudar. Desejamos que a boa música sobreviva, que você nos seus festivais, nos seus trabalhos, Herbert, no Bourbon, tenha sempre muito sucesso. A gente já chegou aqui, estourou o tempo. Eu queria agradecer demais a tua presença aqui. Já está convidado para voltar, porque deve ter história. A gente pode segmentar. A gente fala do Brasil, o início do show business do Brasil, porque a estrada de fato começou nos anos 70, né? 60, 70. Eu não sou de 60, mas 70 já estava atuando. E é interessante falar disso. E é interessante falar também dos internacionais que anos depois eu tive a oportunidade de falar. Então já fica o convite aí para tomar esse... De repente, Derry Hall, John Oates, Joss Stone, não sei se você teve envolvido com esse pessoal também. Eu tive com a Joss Stone. Joss Stone, Isso, a gente acompanhou ela novinha. E acabamos fazendo ela no Bourbon Street uma super apresentação. Ela é um doce também, né? Outra. Ela é gente boa. Gente boa. Agora ela tá diva, né? É diva. Conheceu ela mais hippie. Mais descalça no palco, né? Exatamente. Ela tá muito. De conhecer a trajetória da artista. A Diana Crow, a gente contratou, foi uma história interessante também. A Nora Jones. Nossa, Nora Jones é outra também. Que dava a menor bola mas é aquela coisa, né? A gente tava no lugar certo, na hora certa. Por causa que isso que faz é o idealismo. A gente faz aqui, né? Se você fosse pensar em grana, propriamente a gente não tava ganhando grana nenhuma para ir lá procurar artista. A gente tava lá por amor à música. E aí, é o que a gente faz aqui, né? Nós estamos aqui. Exatamente. Tanto no programa quanto eu na loja aqui. Não, mas é todo um legal. Boa sorte também para vocês. Obrigado, cara. Programa, porque todo espaço aberto e sem censura. Sem dúvida. Não, é bem-vindo. Até porque é legal ter uma tela no Brasil. Claro. Como eu disse, eu quase que virei um muambeiro porque não tinha como trabalhar com instrumentos nacionais, né? A concorrência é desleal, né? O cara atravessa a rua, compra uma Fender, um Mark. Fora, né? E a gente, tudo bem, a gente já teve uns bons Giannini, já tivemos uns bons de Georgios, mas a concorrência é injusta. Mas eu te agradeço você falar isso porque a batalha, Herbert, é muito grande, não só para mim, para todo mundo que trabalha com importação. Não é bacana hoje trazendo produtos, não tem a complexidade. É um dos piores países para importação. Né? Sem dúvida. Eu trabalho com importação há 40 anos, então eu conheço da área química, né? E da área de música estou envolvido há 11 anos, mas eu acho assim, a tua área é mais complexa ainda, porque se envolve o ego, o artista, toda esse complexo burocrático de documentação aí, a gente também tem, mas, putz, pelo amor de Deus, não sabia que tinha que parar até na embaixada. Cara, não dá pra entender. Mas o artista, nossa senhora. O cara tem que ter visto de trabalho. É um herói. Da equipe, se vem com a equipe toda. Tem que acreditar muito. Imagina. Tem que acreditar muito. Boa sorte. Obrigado, cara. Realmente, prazerzaço estar com você. Qualquer hora a gente pauta uma época, porque senão... tem que pautar. Mas eu quero trazer esse cara aqui. Eu já tinha falado com ele, falei, porque assim, entregar pro público. Você é a história viva da música, né? Convidar as pessoas para continuarem vendo os encontros históricos, do qual faz parte da curadoria. Fala um pouco desse, o que é esses encontros históricos lá na Sala São Paulo. Até quando vai isso, Herbert? Vai até... Começou agora sábado, né? Não. Tem um por mês, tem um show por mês, no ano que vem vai ter um. Que dia que Você começou agora? Não, começou em abril. Em abril. A gente fez a Fernanda Abreu e a Paula Lima cantando a Rita Lee. A gente fez a Izzy Gordon com a Sandra Sá cantando música negra brasileira. Fizemos o de Ferreiro e o Edgar cantando um pouco de rock, um pouco de folk rock. Fizemos a Roberta Campos com o Vitor Clay. Encontros inusitados. Cara, que legal. Sala São Paulo, encontros históricos. E o Bourbon Street, que tem lá toda terça um jazz,
quarta-feira é o dia de blues, ou às vezes um rock clássico. Quinta é mais soul, mais tipo Black Mantra, vai ser lá com o Benegão, vai ter Paula Lima, essa onda. E nos fins de semana é diversão, como New Orleans. Boas bandas para dançar, boas bandas para diversão. E a gente espera vocês aí, por aí. Tem festival de Paraty, tem festival em Balneário Camboriú, em Cunha, e estão aí, fazendo música boa. Isso é uma coisa que nos agrada e a gente espera vocês. Parabéns, Herbert, parabéns pelo trabalho. E, Herbert, uma coisa, quando é que ocorre esses encontros? Sábado, sexta? São sempre sábados, uma vez por mês. Uma vez por mês. O próximo agora vai ser um show bem difícil de fazer, porque são dois caras monstros, que é o Guilherme Arantes com Ed Morta. Nossa. E no final... Quando acontece esse? Em novembro. E o último vai ser o Criolo com a Luciana Mello. Nossa, que legal, hein? Então a ideia é misturar geral. Geral, Folk, jazz, blues, R&B. Sensacional. Tirar um pouco aquela coisa da MPB com MPB. Parabéns pela iniciativa, cara. Obrigado. Você quer falar de algum Instagram, alguma página? Não, tá certo. Depois o Beto procura o nosso Instagram. Fácil pra galera. Ele é bom, ele é um bom articulador, Beto. Obrigado. O Herbert, cara, é um cara que eu tinha um desejo enorme de trazer à tona porque o cara ele é praticamente um baú, né? Da história. Acho que deu, quem assistiu o programa, deu pra ter um gostinho do que a gente vai ter que fazer programas vários capítulos, mas já conseguimos trazê-lo aqui e é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Até o próximo programa. Até já. Se inscreve lá, inscreve no nosso canal, clica no sininho lá para receber o alerta do próximo programa com o Herbert aqui. Exatamente. Senão vocês vão perder. Valeu, galera. Valeu.